Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos iniciando a live de hoje. Graças a Deus. E nós sentimos muito bem, como digo todos os dias, esse horário para nós, em nossa casa, de estar poder comunicando com vocês. Esse é o horário mais agradável, mais especial que temos na vida, de ter esse contato com os nossos amigos e provavelmente agora de um sistema um pouquinho melhor, né? Então está crescendo essa rede e isso para mim é tudo o que pedi a Deus, de poder passar as revelações e a Bíblia em si da maneira que ela é. E hoje nós vamos falar sempre de nós e de Deus. Por quê? Qual coisa mais teríamos que usar a não ser os nossos conhecimentos, a nossa aprendizagem e a nossa defesa, como defender dos males, tanto do mundo em si, no termo humano, como no termo espiritual. Essas duas coisas têm que ser tratadas com muito cuidado. E que se tivesse feito isso do início do mundo para cá, se o povo não tivesse desobedecido a Deus, o mundo estaria como ele fez, perfeito, porque Deus nunca errou e jamais errará. Mas veja bem, as coisas podem ser vistas por um ângulo, por uma forma, mas em seu conteúdo ela pode ter os seus efeitos. E não é pela aparência que se tira o positivo. Pode ser, mas também pode vir o negativo, o indesejável, né? É o que nós escolhemos porque vivemos no acho, né? Achamos que assim daria certo. Por isso que sempre, todos os dias, eu costumo dizer, não podemos fazer nada sem ter analisado para ter a certeza, porque a incerteza é uma arma perigosa. Porque mesmo na incerteza, pode algumas vezes acertar. Mas, na maioria das vezes, se acerta para nós, erra para outros, que pega o exemplo e para ele não vai dar certo, ou erramos o alvo completamente, né? E nós vamos falar sempre acerca da vida aqui e da vida espiritual. Vamos falar o que vai acontecer aqui, agora indo para o final, o que devíamos ter feito para atingir esse momento, porque não tem como livrar desses acontecimentos, porque foram profetizados por Jesus, certo? Então, o que Deus disse, ele disse, eu sou Deus e não mudo. E Jesus afirmou mais ainda, passo o céu e a terra. Quer dizer, ainda que acabe tudo, céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E está acontecendo-se tudo. O mundo tendo que ser governado por um governador só, os países vão se aliando até as caladas, para que você não saiba. Coisas que não sabemos ainda, que vamos saber. Não há nada oculto que não há de ser revelado um dia, né? As mentiras, elas vão deixar de estar encobertas. E já está deixando. Porque vários países aí que você tem como democratas, já não são mais democratas, certo? São para nós.
porque eles procuram nos seduzir com coisas criativas, né? Lá, mas agora os cientistas somos nós, que poucos não está vendo o que está acontecendo. Você pensa que algum que vê que vai piorar uma coisa, ele para de fazer simplesmente para que não piore o mundo? Não, tem pessoas que estão vendo que vai piorar, mas é isso mesmo que ele quer. Ele ama o erro, como eu disse ontem. E quando a pessoa ama o erro, nem precisa perguntar qual é o Deus dele. Nem precisa. Porque o Deus verdadeiro não está nele. Porque se estivesse nele, ele não provocaria danos aos outros, mesmo sabendo. Porque tem pessoa que ele vivendo bem, ele não importa que os netos, os filhos, as próximas gerações dele se dê bem. Um dia eu ouvi uma pessoa falando uma coisa tão absurda, quando alguém dizia para ele, tem que ter um mundo melhor para o futuro, porque os nossos filhos, nossos netos vão vir. Nós não estaremos talvez mais aqui. Ele disse, mas é por isso mesmo que eu quero que se dane. Eu não estando aqui, e a pessoa do bem, né, continuou dizendo, mas os rios estão secando, vai faltar água potável. Eu disse, eu não estando aqui, eu não preciso beber água daqui, e se lasque. Você tem noção? Você já parou para pensar? Que absurdo? Então é assim que está acontecendo, meu amigo. E agora com muito mais força. Agora não é mais uma pessoa falando isso. Agora é o mundo se aliando para o mal. Cada presidente que entra em cada país, ou rei, ou ditador, ou seja, qualquer que seja, em qualquer regime, eles estão aliados num livro só, assinou-se já, e aconselhados para que não deixe vazar. Se vazar informação por um tal presidente, ou um tal rei, ou um tal ditador, esse homem vai ser executado. Futuramente agora, a execução vai ser sem misericórdia sobre o presidente, ou rei, ou ditador que deixar essas coisas vazarem. Certo? Vocês pensam que está havendo crise de fome na Venezuela? Pois é. Está vendo aí como é que é fácil enganar? Ele dispõe todo o ano de eleição, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, ele não esconde as eleições, né? Mas, no entanto, ele ganha até com 80% dos votos válidos, toda a eleição. Isso significa o que para você? Que tem pessoas felizes com o regime. Aí, se você me disser, mas e esses que estão comendo no lixo, a gente vê em rede social, vê nos jornais? Sim, tem. Sabe os quais? Aqueles que não adotam o regime dele. Aí ele retirou dele salário, emprego, chega e ainda identificados. Ah, você não está do meu lado. Já indica. A esse não, certo? São esses que está sendo preciso largar o país dele e correr para o nosso, por enquanto. Porque se continuar como está continuando, o nosso também está lá na lista, viu? O nosso está assinado lá também, certo? Por isso aqui, você que vê rede social, você vê aí pessoas falando em código, porque já fecharam os canais deles, porque estava deixando vazar algo que nem mesmo o presidente pode tocar, certo? Que às vezes pessoas que foram precisas assinarem lá, que faz parte da lei maior do nosso país, choram quando lembram.
E aí, veja bem, então é isso é que está acontecendo com o nosso mundo. Mas tem um jeito? Não, não existe, viu? Tem para melhorar, caso o povo quisesse melhorar. Quando eu digo povo, eu não estou direcionando as minhas palavras a uma pessoa que tem vários bons caráteres, tal, que pensa nos filhos, pensa em tudo isso, né? Mas eu digo povo por causa da maioria. Porque se não desse maioria, o Maduro não ganhava, né? Ele ganhou por quê? Porque os que assinaram ficar do lado dele, que o mundo todo vai ser assim, esse tem divisão de renda do país, certo? Esse aí não larga o Maduro nunca mais. Por amor, beijinhos e tapinha nas costas. Porque ele vive bem, ele é cotado de todos os prazeres que ele quiser, porque a ele sim o ditador responde, né? Aos outros que estão inconformados, porque não quer aborto, não quer execuções de pessoas inocentes. E esses não. Esses estão fora da lista do censo que ele fez. E todos os países vão ser assim. Por quê? Porque tem que se unirem para cumprir as profecias, que um só governará a terra. E esse um só, sabe quem é? É o falso profeta, certo? Que está na direção do anticristo. Antes, você já sabe, aqueles que não adotam o religioso, né? Que está em Cristo, né? E esse camarada, o cara na gíria, como se dizem, ele está dotado de poderes diabólicos, certo? O qual Deus não intervê, sabe por quê? Porque são pessoas exatamente que nunca procurou, assim, se humilhar ao pé de Deus e obedecer aos seus mandamentos e pelo menos não precisa a pessoa ficar gritando aí para dizer que ele é um religioso ou que ele é um filho de Deus. Porque todos são filhos. O problema é que entre eles tem os desobedientes. Então, Deus não intervê, porque ele mandou escolher. O que escolheram foram isso. Escolheram festas mundanas, diabólicas, fazendo teatro, usando a figura de Jesus, e dizendo que Jesus é gay e tal. Outros já dizem, eu sou ateu, não acredito em nada, o mundo existiu do nada. Eles escolheram a parte. E, infelizmente, amigo ouvinte, você, bom caráter, você que teme a Deus, agora estamos no meio da consequência. Só que de uma coisa você pode ter certeza, que esses que escolheu esse lado foi sábio. Ele escolheu o lado mais forte. Aí porque fomos vencidos, estamos sendo vencidos com doenças, com pobreza e tal? Não. Isso aí são partes materiais, que já vem o pacote, como eu disse, que temos que passar por isso. Para quê? Porque há vidas sobre vidas, de uma galáxia a outra galáxia, como eu tenho dito sempre, sala de aula. E aprendemos mais com o sofrimento do que mesmo com a liberdade. Então, tirar essa situação, assim na prática, como se diz eles, viver, né? Enquanto o próprio Paulo, da Bíblia, disse assim, o viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Ué, ganhar o que com morrer? É claro que é para viver uma vida esplêndida e depois ter que ir para o inferno, como diz aí, porque o inferno é aqui mesmo, mas tem o umbral, o lago de fogo. Só trocar um pouquinho as palavras que acha o sentido. Ele disse, só para não ir para esse lugar, eu prefiro morrer, porque para mim morrer agora é ganho, certo?
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo, em todas as coisas Deus está dentro dela. Não tem como esconder de Deus, não tem como viver uma vida perfeita sem Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Você encontra Deus dentro de uma árvore, no centro de uma árvore, porque aonde a vida há Deus, como eu tenho dito sempre. Porque esse meu esforço, às vezes, agindo no sistema aparelho com deficiência, mas tentando chegar em algum lugar, tentando revelar o evangelho verdadeiro, a profecia falada, tentando entrar nas profundezas das revelações, que é essa que nos dá resultado. E, por Deus estar dentro de você, quem programa a sua vida no seu livre-arbítrio, você tem autoridade para isso, de dizer não para uma coisa ou para outra. Se você disser não para a doença e ela não sair, Deus, com a sua bondade, sabe o porquê precisamos dela, né? Até certo tempo. Porque Deus não tem impunidade, mas também não tem crueldade. Ninguém paga mais do que deve e ninguém também vai ganhar o que seria injusto, né? Então, não, mas então eu estou pagando dívida alta, eu estou sofrendo muito. Não, nós dizemos assim, mas imagina você, se com um pouco de esforço você conseguisse sair de uma dívida aqui, falando daqui da Terra, tremenda, que não te deixava dormir, não te tirava sempre o sono, e você saber que amanhã você teria o equivalente a limpar o seu nome, pagando o seu acreedor, veja, nisso você já teria alegria. E imagina você lembrar que é melhor sofrer aqui do que enfrentar um lago lá na frente de fogo no dia do juízo final. Onde Jesus vai te ver cara a cara e você vai ver Jesus. E ele não é mais advogado como é hoje. Você pede, põe suas causas na mão dele e ele pede ao Pai e resolve. Lá, segundo a Bíblia, ele vai vir como juiz. Você vai encontrar ali um Jesus vestido de roupa preta, com togas, martelo na mão, certo? E com dó, às vezes, mas a lei lá funciona, a lei de Deus, sem impunidade, você ter o desprazer de escutar o som do martelo na mesa em uma condenação, ou sair da condenação. Então é isso, amigo ouvinte, que eu tenho que passar ainda por palestras curtas, quase não falei da Bíblia, mas são coisas bíblicas que eu estou passando para você. Eu vim para esse mundo para ser assim, e eu não posso trocar minha maneira de ser, porque senão eu saio do que Deus me revelou e o que a Bíblia revela, né? Porque eu não saio por aí profetizando, vai acontecer depois da manhã, vai chover pedra de sei na onde, e a sua vida vai se acabar, a sua vida vai... Não, eu só falo as revelações dentro do que fui revelado e que fui ensinado pela própria Bíblia através de nosso Senhor Jesus. Eu quero agora pedir ao ouvinte que acesse no YouTube Ronaldo Martins e mistérios que ainda... Os mistérios da lei de Deus. É isso, certo? E você vai nos encontrar. Claro, se você acessar em curto prazo, hoje você deve encontrar uma live lá, porque é um pouco deficiente a nossa maneira, demora um pouco a chegar. Mas você já lá para amanhã você vai encontrar, certo? Mas está no YouTube com esse acesso, tá bom? Então um abraço a todo mundo que está nos ouvindo e
com a oração final, que Deus passe por sua casa através dos seus trabalhadores, é a nossa intercessão, que te levante da cama, que tire a doença, que os seus negócios dê certo, que os seus filhos peguem o caminho certo e que tudo para você é um passo para Deus e outro para você. Precisamos mais dele agora, nesse final, do que todo o tempo precisamos, mas mais do que antes. Porque agora é uma guerra no sentido espiritual. Está com prazo de validade, certo? E esse prazo de validade está vencido. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos aos anjos que vos cercam, que a Bíblia diz, e para a nossa casa, todos os que são ligados a nós, os trabalhadores de Deus. E agradecemos a Deus acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.